Bem, pessoal, hoje quero conversar com vocês a respeito da versatilidade desta técnica, pois para utilizá-la nós não precisamos de um grande grupo de pessoas e nem de um espaço grande, o que facilita muito, que pode ser utilizada em qualquer espaço que você tenha, de acordo com a sua realidade, com o seu ambiente. Ela também pode ser aplicada desde uma mesinha simples, às vezes até no chão, pode ser utilizada no meio da natureza, numa piscina ou quem sabe até no seu consultório. E para utilizá-la basta que tenhamos um recipiente com água ou uma piscina, daquelas que a gente pode inclusive dar banho em crianças, né? E âncoras que flutuem. E isso é uma das coisas mais importantes. Além disso, essa técnica também é muito indicada para ser utilizada com clientes que não se sintam confortáveis ou preparados para abrir a sua questão em um grupo, o que aliás é muito comum, principalmente em ambientes em que as pessoas se conhecem, né? E quando a gente vai abrir um grupo, precisamos ter todo esse cuidado ético, de preservar o nosso cliente, e muitas vezes quando não se tem esta possibilidade do atendimento individual e principalmente com uma técnica tão versátil como essa, às vezes a gente termina até perdendo a possibilidade de ser instrumento de auxiliar outras pessoas em seus processos. Muitas vezes as pessoas se afastam dos grupos de constelação para evitar a exposição, que aqui naturalmente não ocorre porque ficamos só o terapeuta e o cliente. Também nesta técnica especificamente é necessário que se possua um mínimo de informações sobre o sistema, diferentemente da constelação em grupo, pois quando estamos trabalhando com um grupo, os próprios elementos do grupo, aqueles que se tornam representantes, que se tornam partes do campo a ser constelado, eles nos trazem as informações. Quando nós trabalhamos com atendimento individual, é necessário que nós tenhamos pelo menos informações básicas a respeito do sistema que estamos constelando, para que a gente possa ficar o mais fiel possível ao olhar das dinâmicas que o campo vai nos apresentando. E quando a gente tem alguma informação básica, isso já auxilia bastante nesse processo, ok? Bem, e uma outra questão é que o terapeuta e o cliente podem estabelecer um bom rapport e empatia. E nós sabemos que todo o atendimento, ele traz melhores resultados quando esse rapport e empatia são estabelecidos. E quando estamos fazendo um atendimento individual, isso se torna normalmente mais fácil, porque estando só o terapeuta e o cliente, normalmente o cliente se torna muito mais receptivo, muito mais aberto, e isso facilita o processo de entendimento daquilo que estamos vendo durante a constelação. Além disso, o cliente normalmente se torna mais flexível quando está num ambiente assim. Também tem a questão do aprofundamento que o atendimento individual permite. E o que se percebe que muitas questões que não seriam trazidas à tona pelo cliente, quando estamos em grupo, isso é um processo muito mais natural quando estamos no atendimento individual. Eu, particularmente, sou apaixonada por grupos, mas quando eu falo de atendimento individual, eu percebo que, principalmente porque moro numa cidade pequena, embora atenda pessoas de muitos lugares, mas eu percebo que algumas pessoas que vêm para o atendimento individual jamais iriam para um grupo. Então, esse é um recurso maravilhoso que o método individual nos traz. E com este método Aquários, ainda melhor, porque nós ficamos mais
imparciais. Não não afetamos diretamente o campo através de interpretações. Também tem a questão de podermos lidar com temas complexos, pois podemos abrir vários campos. Nessa constelação, nós podemos estar trabalhando com várias questões até simultaneamente, à medida em que a gente desenvolve a prática com o método, e também, muitas vezes, nós podemos utilizar até a própria metodologia para constelar, quando necessário, vários níveis da personalidade, vários níveis de uma própria questão, até a questão de olhar para várias partes da mesma questão. Então, isso facilita muito através desse método. Agora nós vamos ver a outra parte, que uma das vantagens do método na água é que o cliente ele percebe a veracidade com que o campo traz as informações, muitas vezes que ele até omitiu, e às vezes ele nem sabe. E outras vezes isso se comprova, e aliás se comprova com muita frequência depois. Mas o melhor de tudo isso é que todo esse processo se dá praticamente sem nenhuma interferência humana. E isso é excelente para os mais céticos, para aqueles que ainda têm algum nível de resistência. Então o campo na água ele é tão fluido e ele é tão coerente com a dinâmica que o cliente traz, que a pessoa realmente não tem como duvidar do método. Então aqui ficam algumas das vantagens e alguns detalhes sobre o atendimento.